Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque estamos neste momento na quarta doutrinária para aprender um pouco mais acerca da palavra do nosso Deus para as nossas vidas. Vamos iniciar este momento orando, colocando as nossas vidas diante do Senhor, para que o nosso coração esteja plenamente preparado para ouvir a sua voz. Senhor Deus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, tudo que há em nós, Pai, todo o nosso entendimento voltado, Senhor, para ouvir a Tua voz neste momento, Pai. Fala conosco por meio da Tua palavra que é viva e eficaz. Toca, Senhor, os nossos corações, porque precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que assim colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E assim te oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade já chegando ao finalzinho do Evangelho de Mateus. E o estudo de hoje, ele se dá no capítulo 27, a partir do versículo 57 até o versículo 61, que tem por título O Sepultamento de Jesus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que ele fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Bem, irmãos, chegamos aqui num momento que eu considero como sendo um dos momentos mais humanos de Jesus, sendo ele também Deus, seu momento do sepultamento. E neste momento aqui, antes mesmo, deste momento aqui, quando Jesus ainda se encontrava ali na cruz, eu imagino que a expectativa de que algo sobrenatural acontecesse era muito esperada. Eu acredito que Jesus ali, em sua morte na cruz, poderia muito bem, de imediato, ressurgir com todo o seu poder, sendo ele o próprio Deus, e diante de todos ali, demonstrar toda a sua glória, a sua vitória sobre a morte. Mas até esse momento, nada disso aconteceu. De fato, este momento aqui era um momento em que se constatava a morte de Jesus. Esse momento era um momento em que eu acredito que a ficha dos discípulos estava caindo aqui e eles estavam se deparando com este momento de morte. De fato, Jesus havia morrido. Este momento que findava uma vida, findava um ministério, findava ali um viver do Senhor, de Jesus, do Mestre, do Salvador, aquele que veio para curar, aquele que veio para fazer e fez tantos milagres, aquele que perdoou pecados, aquele que veio para trazer vida, nesse momento se encontrava morto. E nesse momento em que Jesus ele enfrentava momento de morte, ele passava exatamente por todos os protocolos naturais de uma morte, que na realidade qualquer ser humano passaria por este momento. Momento de receber os cuidados ali finais, dos rituais, de ser embalsamado, de ser cuidado, de ser também honrado, porque Jesus ele merecia um sepultamento digno, ele merecia ser honrado também nesse momento. E para esse momento um homem, seguidor de Jesus, chamado José, ele chegou até a presença de Pilatos e pediu que recebesse o corpo de Jesus para que fizesse o sepultamento dele. E tudo indica que esse homem ele era muito influente porque ele teve acesso direto a Pilatos e o seu pedido ele foi atendido. Pilatos liberou o corpo de Jesus para que ele pudesse ser sepultado. Não só influente, mas também um homem muito rico, porque a palavra de Deus afirma aqui que ele envolveu o corpo de Jesus em panos de linho
e o colocou ali num sepulcro que pertencia a ele, e se tratava de um sepulcro novo, um túmulo novo, ninguém nunca havia utilizado. Então, desta forma, Jesus, em sua morte, ele foi sepultado de uma maneira digna e da melhor forma possível para aquele momento. E, de fato, um momento onde a voz do Mestre silenciava. Seu corpo ele passaria pela deterioração natural da morte, como qualquer pessoa que estava morta passaria. Seu corpo iria se desfazer. Não tinha mais nada para ser feito. De fato, Jesus estava morto. E tudo isso que estava acontecendo em sua morte, humanamente falando, era o esperado. Era o esperado por aqueles que estavam ali diante de uma situação tão triste. Então, este momento ele ainda não findaria ali. Agora, como a palavra bem diz, em frente ao sepulcro se encontrava Maria Madalena e outra Maria. Estas velavam o corpo de Jesus, sepultavam ali o corpo de Jesus. De fato, um momento para quem fica de despedida, um momento de dor, um momento de choro, um momento de profunda tristeza, um momento de luto. E foi por tudo isso que eles passaram, tanto Jesus diante da morte, quanto aqueles que estavam ali diante do seu mestre, já sem vida. E é diante desse momento no qual nós, humanamente falando, nunca estamos preparados, porque afinal de contas fomos feitos para ser eternos, é diante desse momento triste que nós podemos sim aprender algumas lições. A primeira dela é que Jesus, ele sendo Deus, ele provou humanamente a sua vida ali findando, passando pela morte. E enfrentou ali todos os protocolos que de fato a morte expõe a alguém. E a gente sabe que a morte nada mais é do que o salário do pecado. E nós, todos nós, estamos designados a essa morte, porque um dia nós pecamos contra Deus. Uma segunda lição que nós podemos aprender é que, ainda que pareça o fim, de fato foi apenas um momento. Um breve momento que duraria apenas 3 dias e logo passaria. Um momento que deixaria ali claro que a maior de todas as vitórias estaria por vir, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E uma terceira lição que a gente aprende é que momentos incomparavelmente melhores, eles virão. Estamos aqui diante de algo que de fato aconteceu. O nosso Senhor Jesus, ele se submeteu a este momento de morte, mas ainda não era o fim. Que Deus abençoe a sua vida e que eu e você possamos encontrar cada dia a esperança que só em Cristo Jesus podemos encontrar. Que Deus abençoe.